Boa noite, alunos do CGS 2026, turma 2. Eu sou o terceiro sargento Patrick, atualmente lotado no DGEC, e estou como tutor da disciplina Correspondência Policial Militar. E estou aqui hoje para tirar as dúvidas ou tentar sanar todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito da nossa disciplina. A gente vai começar falando de forma muito objetiva e muito direcionada para os conteúdos principais da nossa disciplina, que possivelmente, ou melhor, certamente, estarão na prova dos senhores. Então vamos lá. Eu vou partir do princípio de que vocês já leram o material, que vocês já sabem o conteúdo, ou pelo menos já dominam parte do conteúdo, e a partir daí nós vamos começar a direcionar a nossa metodologia para tirar dúvidas, ou pelo menos tentar tirá-las de forma remota através dessa aula. A primeira unidade vai apresentar as características gerais da redação oficial. Então, nós temos um conceito de redação oficial. Redação oficial é a maneira peculiar da administração pública redigir atos administrativos e comunicações, que podem ser dirigidos tanto ao poder público quanto a particulares, observando-se técnicas estabelecidas para a sua redação. A redação oficial, senhores, ela vai ser um modelo com que a gente vai trabalhar de forma padronizada toda a nossa produção textual comunicativa dentro e fora da PMPA. Ela vai estar submetida a algumas características, alguns princípios, que eles são pensados para deixar a produção, né, a comunicação institucional de uma forma uniforme, padronizada e facilmente identificada por cada um de nós que fazemos parte da instituição. E os principais princípios, né, que fazem parte da redação oficial são a impessoalidade, a formalidade, a padronização, a concisão, a correção, o uso padrão culto da linguagem, a coesão e a coerência. E a partir de agora nós vamos ver cada um deles de forma isolada. E peço a todos que fiquem atentos, porque certamente teremos na nossa prova questões que falem sobre estes princípios, para que vocês possam identificá-los. Então, normalmente as questões são constituídas de um conceito no comando e nas alternativas vocês terão que identificar de que conceito estão falando na questão. A gente começa com o princípio da impessoalidade. Impessoalidade, falando de uma forma muito objetiva, ela vai decorrer da ausência de impressões individuais de quem comunica, ou seja, sem marcas pessoais de quem está enviando a correspondência, a redação, o documento. Então, da impessoalidade de quem recebe a comunicação e o caráter impessoal do próprio assunto tratado. A comunicação sempre é feita em nome da administração pública, embora seja assinada por comandantes, chefes e diretores. Por exemplo, quem recebe também é um cidadão, sempre concebido como público, e os assuntos tratados se restringem a questões que dizem respeito ao interesse público, não cabendo, portanto, qualquer tom particular ou pessoal. A impessoalidade garante que os documentos eles sejam feitos de uma forma direta, objetiva e sem qualquer traço de fala pessoal, de favorecimento a qualquer das partes.
O segundo princípio que veremos é a formalidade, e ela vai decorrer da obediência à formalidade da escrita. Ela está ligada à questão da escrita, da linguagem utilizada na nossa documentação. Da utilização do padrão culto da linguagem, especificamente, e do respeito à hierarquia das autoridades, da polidez e civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. Ela vai estar dizendo para a gente que a gente não pode falar com os nossos comandantes de uma forma do dia a dia, corriqueira. Nós temos que manter sempre a formalidade, o respeito, a hierarquia. O próximo princípio é a padronização. Decorre da obediência às normas da padronização, tanto da sua elaboração textual quanto visual, e a correta diagramação do texto. Tal recurso facilita a consulta, a leitura e o acesso à informação por qualquer pessoa, além de refletir uniformidade e integração entre as unidades que compõem a instituição. A padronização, ela vai dizer para a gente que todos os documentos da instituição elas vão ter um modelo a ser seguido. Esse modelo ele vai ser igual tanto para mim, que sou do administrativo lá do DGEC, quanto para quem está lá no 20º Batalhão, como quem está lá em Cuiú e por aí adiante. Todos os documentos da nossa instituição elas têm um modelo a ser seguido, né? E para quem não sabe, está no manual, está na nossa diretriz, né, pedagógica, tem lá no final, nos anexos, tem todos os modelos de documentos que a PM ela utiliza, então de forma padronizada. Concisão. A concisão, ela vai dizer que o texto ele tem que conseguir transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Faz-se necessária a precisão na escolha de palavras e expressões, a objetividade para tratar do assunto, o foco na real intenção da comunicação e evitar o excesso de informações que desconcentrem o leitor e dificultem o entendimento do assunto. A concisão, portanto, ela vai tirar da nossa redação aquilo que nós chamamos nas aulas de redação comuns como encher linguiça. Eu não preciso mais começar um texto com honrado e complementado, venha por meio desta, e outros tipos de tratamentos antigos, de formações escritas antigas, né, de cumprimentos, que a nossa redação ela utilizava anteriormente. Então, hoje, preza-se pela objetividade, ou seja, eu preciso dizer o que eu preciso de uma forma rápida, objetiva e certeira, sem margem para dúvidas. O próximo princípio é a coesão e a coerência. E basicamente, senhores, a coesão ela vai estar ligada à questão da escrita, da gramática, né? Da gramática da língua portuguesa. E a coerência vai estar ligada à questão das ideias, de como que nós articulamos as nossas ideias dentro do texto. Mas vamos ler o conceito para que fique bem redondinho na nossa mente o que cada uma delas participa. Repito, esses princípios estão na nossa prova e é fundamental que nós saibamos distinguir uma da outra. Coesão. A coesão ela é responsável por estabelecer a relação semântica. Semântica vem de sentido entre os elementos do discurso, utilizando-se de mecanismos linguísticos que proporcionam a conexão das ideias de um texto, fazendo com que todos os elementos fiquem em harmonia. Trata-se da organização do texto em termos estruturais, ou seja, suas frases, parágrafos relacionados entre si por determinadas categorias de palavras, as quais são chamadas de conectivos, ou elementos de coesão. Entre elas, as preposições, as conjunções, os pronomes e os advérbios. Eu não vou entrar aqui nesses assuntos gramaticais, porque não é o objetivo da nossa disciplina. Mas é bom, para quem tiver curiosidade, pode ler, pode pesquisar, pode ler uma gramática que tiver em casa, sobre esses conectivos, até para o nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha no administrativo. Facilita muito a nossa escrita e reescrita dos textos que nos são solicitados diariamente. Coerência. Refere-se à articulação e compreensão das ideias apresentadas em um texto, de modo que o sentido se estabeleça em uma situação comunicativa.
entre os usuários da língua por meio da manutenção da mesma referência temática e em toda a extensão do texto. A coerência é, pois, o encadeamento de ideias resultante da correta relação entre as partes do texto e deste com o mundo, garantindo que os usuários atinjam a devida compreensão do assunto tratado no início ao final de um texto. Então, a coerência ela vai dizer para a gente que se eu começo falando que o céu é azul, no meio do meu texto o céu continua azul e no final ele continua azul. Eu não posso intercalar ideias no meio desse texto. E eu tenho que seguir uma certa lógica naquilo que eu estou escrevendo. Então, a coerência vai estar ligada a como eu organizo as minhas ideias dentro de um texto e como elas fazem a minha comunicação ser efetivada no final. Correção. A correção, ela é o princípio que mais é negligenciado da nossa instituição. Ela vai dizer para a gente que, além do conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, é necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. É necessária releitura, e nessa releitura, de muitas vezes, se percebem eventuais redundâncias, repetições desnecessárias de ideias, verifica-se o respeito às normas, aos princípios do idioma, às regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa, bem como as demais características da redação oficial. A correção ela é a leitura e a releitura do texto. Por quê? Porque quando nós estamos digitando o texto, às vezes nós passamos batido numa pontuação, numa vírgula, numa crase, a gente repete palavra, a gente digita uma palavra de uma forma errada e o corretor para a gente não nos avisa desse erro. Então é importantíssimo que nós mantenhamos esse hábito de ler o que escrevemos. Porém, às vezes, mesmo a gente lendo depois que nós fazemos o documento, estamos tão cansados do dia, a vista já está tão turva que nos passa despercebido algumas coisas que uma outra pessoa com um olhar mais descansado, mais atento, pode ver para a gente e nos ajudar a corrigir antes de colocarmos o documento no Pai e corremos o risco de cometermos algum erro. Então, a correção, por mais que negligenciada que ela é hoje, ela tem que ser a nossa maior aliada. Na verdade, ela é a nossa maior aliada no processo de correspondência policial militar. A clareza também, ela é um pouco controversa no nosso dia a dia. Mas vamos primeiro ao conceito, já falo por quê. Clareza. Esta deve ser uma qualidade essencial de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características citadas anteriormente. Então, a clareza, ela vai dizer para a gente que o documento ele tem que ser, como dizia uma comandante minha, para burro entender. Ou seja, eu tenho que escrever de uma forma que tanto a pessoa que é muito esclarecida entenda, quanto uma pessoa que tem um nível de esclarecimento mais reduzido, ela também consiga entender aquilo que eu me proponho a escrever, ou seja, a minha intenção textual. Então, eu preciso escrever de forma clara, objetiva, para aquilo que eu quero informar ou solicitar seja atendido no final. E, por último, o uso do padrão culto da linguagem. Vamos primeiro ao conceito. Observam-se as regras da gramática formal, empregando-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma, evitando-se vocábulos de circulação restrita, como o jargão e a gíria. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulários, das peculiaridades linguísticas, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Então, este princípio do uso do padrão culto da linguagem vai dizer para a gente que não importa com quem que a gente esteja falando, pode ser o nosso parente, nosso cônjuge, nosso amigo ou amiga, numa situação de redação oficial, de comunicação institucional, o padrão culto deve ser
privilegiado e nós não podemos escrever nenhum tipo de regionalismo, de gíria, de jargão. Para quem não sabe, jargão é a gíria técnica das profissões e a gíria o modo de falar de alguns grupos, né, cotidianamente, só para tirar essa dúvida, caso alguém esteja com ela agora. E ambas devem ser evitadas na correspondência policial militar e na própria redação também, como um todo. Aqui eu deixo para vocês um mnemônico, né, para facilitar o nosso estudo, né, tanto a decoração, aliás, perdão, tanto o aprendizado, quanto realmente decorar, né, no sentido de assimilar para a gente, fixar na mente os princípios que a gente acabou de ver. Então, eu começo por características da redação oficial, infor uso, padrão com cor clara. E embaixo tem uma frase para ajudar, né? Porque tem gente que funciona melhor com sílabas e tem gente que funciona mais montando frases na cabeça. Mas se você tiver uma outra forma de gravar as coisas de forma mais rápida, né? Utilize e depois nos ensine também lá no nosso fórum de dúvidas. Então, o primeiro é infor uso padrão com cor clara, onde in é impessoalidade, formalidade, uso do padrão culto da linguagem, padronização, com concisão, cor, correção e clareza. E na frase abaixo, imagine forçar o uso padronizado com cor clara. Imagine forçar o uso padronizado com cor clara. E os que estão de vermelho significa as partes, né, das palavras que estão em vermelho, significam os princípios que acabamos de ver. Aqui, senhores, eu peço atenção, porque isso aqui é questão certa na prova de vocês. Uso de tratamento, do pronome de tratamento, vocativo e fecho. Repito, é questão certa na prova dos senhores. Primeiro a gente vai começar falando sobre o que é um pronome de tratamento. Eles revelam respeito e a atenção que se deve manifestar e dispensar ao destinatário com quem se estabelece a comunicação, sejam elas no âmbito da administração pública, privada ou particulares. Vocativo é a invocação da autoridade com quem se fala, ou seja, é um chamamento. Ele é feito pelo uso do pronome de tratamento acrescido do cargo ou função do destinatário. Após o vocativo, usa-se sempre a vírgula, que gramaticalmente o caracteriza como tal. Embora fiquem separados no padrão ofício, o vocativo é parte integrante do corpo do texto. Agora que a gente já sabe os conceitos, a gente vai ver um quadrinho aqui que eu quero que vocês façam print, que vocês imprimam, que vocês gravem na mente, mas esse quadro vocês vão ter que saber. Então, aqui tem umas 3 ou 4 folhas resumidas num quadro. Esse quadro vai falar dos pronomes de tratamento e dos vocativos da PMPA, ou melhor, da correspondência policial militar. Então, eu começo com os pronomes de tratamento de um lado, principalmente, né, da polícia, e do outro lado, o vocativo. Então, vocês vão ver que nós temos na polícia 2 tipos de pronomes de tratamento, Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Quem usa esses pronomes de tratamento? A quem eu tenho obrigação de tratar por esses pronomes de tratamento? Vossa Excelência, Comandante-Geral, Chefe da Casa Civil e da Casa Militar, Governador, deputados, secretários de Estado, prefeito, defensores públicos, desembargadores, membros de tribunais, procuradores, promotores, juízes de direito, que também são chamados de meritíssimo, reitores, que também são chamados de Vossa Magnificência, e vice-reitores. Já o pronome de tratamento Vossa Senhoria eu utilizo para os demais integrantes da PMPA, para as demais autoridades contemplados com tratamento específico, não contemplados com tratamento específico, os oficiais generais das Forças Armadas, os comandantes generais das Forças Armadas, assessores, pró-reitores, diretores e coordenadores de departamento também. Ok? Então, para resumir,
Vossa Excelência, sempre para quem está no topo da cadeia hierárquica lá da instituição, o manda-chuva, o chefe, o diretor, e os demais, as demais pessoas dessas instituições, Vossa Senhoria. Vocativo. O vocativo tem uma pegadinha que muitos gostam de fazer nas questões de correspondência militar, mas que para a gente é muito fácil responder, que somente o comandante-geral vai ser mencionado pelo vocativo senhor comandante-geral. Obviamente, só tem um, só pode ser ele. Enquanto o senhor mais o cargo é para os demais integrantes, tanto da Polícia Militar, como das outras instituições com que nós possamos nos corresponder. Então, senhor comandante-geral ao comandante-geral, esse é o meu vocativo, e senhor mais cargo para chefe da Casa Civil, da Casa Militar, governador, deputado, secretário de Estado, prefeito, demais autoridades não contempladas com tratamento específico, defensores públicos, desembargadores, membros de tribunais, procuradores, promotores, assessores, pró-reitores, diretores e coordenadores de departamento. Senhores, gravem isso aqui, façam um print, estudem, porque isso é questão certa na prova dos senhores. O fechamento também, ele é uma questão certa dentro dessa prova, tá? Muita gente confunde ainda esses dois termos. Só existem duas formas, dois fechos para a nossa redação. O respeitosamente e o atenciosamente. Quando que eu vou usar respeitosamente? Quando o documento for endereçado à autoridade de função superior à do remetente. Ele pode até ter a mesma graduação que eu, mas se ele tiver uma função superior à minha, eu vou usar respeitosamente. E o atenciosamente, por sua vez, eu vou usar quando o documento for endereçado a uma autoridade de função de mesmo nível ou inferior à do remetente, bem como particulares também. Importante. O fechamento obedece à função e não à patente da autoridade destinatária. Isso quer dizer que eu sou terceiro sargento, mas vamos supor que eu esteja numa unidade, que isso não vai acontecer, mas só para exemplo, né, ilustração. Eu, terceiro sargento, estou numa unidade em que o cabo ele está numa posição hierárquica dentro de alguma função superior à minha dentro dessa unidade que nós estamos. Então, eu não posso mandar para ele, na minha redação, atenciosamente no final. Eu tenho que botar respeitosamente, mesmo ele sendo cabo, porque o meu documento não é em respeito a ele. Cabo é a função que ele está exercendo superior à minha. Para a gente, isso não acontece muito, mas entre os oficiais sempre vai ter essa briga, porque o mais antigo, quando vai se comunicar, por exemplo, o coronel fechado, quando vai se comunicar com outro oficial de uma patente inferior, mas com uma função acima da dele, muitas vezes ele se recusa a estar usando o respeitosamente por questões de ego, né? Mas o correto é respeitosamente para quem tem função acima da minha e atenciosamente para quem tem função é, igual à minha ou abaixo da minha. Unidade 2, conceitos gerais. Aqui eu vou passar de uma forma mais rápida, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui na nossa aula e nós temos pouco tempo para estudar. Então a gente vai saber que isso aqui é conceito que cai na prova, tá? Mesmo esquema dos princípios. Com certeza vai estar descrito o conceito e vocês vão ter que dizer, marcar a alternativa, né, que condiz com o conceito apresentado na questão. Então vamos lá. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, impor obrigações aos administrados ou a si própria por meio de um documento. Então, ato administrativo nada mais é do que a vontade da administração. É uma ordem da administração. Processo administrativo eletrônico PAI. PAI é o processo administrativo eletrônico
instituída no âmbito da administração pública estadual como estratégia para burocratizar a administração pública e torná-la mais célere, mais rápida, mais eficiente, buscando ganhos de produtividade, redução de despesas e otimização de resultados, modernizando a tramitação de documentos, sua fácil rastreabilidade, segurança, sociabilidade e integridade da informação. Só uma curiosidade, o PAI, ele realmente é uma revolução na nossa administração pública. Ele faz com que a nossa correspondência seja muito mais objetiva e importante, mais importante ainda, rastreável. Nós conseguimos acompanhar o documento do início até o final daquilo que ele se propõe a buscar, sempre com clareza, sabendo quem assinou, quem tramitou, quem recebeu, quem arquivou. Então, ele é um processo muito transparente e modernizou muito a nossa comunicação. Só que ele surge não com o objetivo de otimizar a burocracia pública, e sim como uma alternativa para economizarmos tanto dinheiro com papel. Então, quando tornamos os processos administrativos eletrônicos, praticamente quase que zeramos o gasto com folhas de papel, resmas de papel, né, que era um gasto muito grande para o Estado. E alguns locais ainda né? A polícia ainda usa resma de papel também, para algumas coisas, alguns documentos. E escala de serviço também, né? Não podemos esquecer. Mas enfim, o PAI, ele é um processo eletrônico, é um site que otimiza a nossa comunicação na administração pública. E o objetivo dele, pelo menos em tese, é deixar a administração mais célere, mais rápida, mais objetiva. Assinatura. A assinatura, vocês têm que se ligar na diferença delas. São três formas de assinatura no PAI. Assinatura física, nossa correspondência no caso, né? Assinatura física, eletrônica e digital. A assinatura física ela é registrada manualmente por meio de caneta com tinta azul, em espaço destinado para a identificação do signatário. Isso é importante, tá? Pode ser que no texto, na prova de vocês, apareça uma pegadinha dizendo que a caneta é preta. Não, está errado. A resposta certa é caneta de tinta azul para assinatura física. A assinatura eletrônica, por sua vez, é qualquer meio de validação de identidade feita do modo virtual, tais como token, biometria, senha de usuário, código de segurança, entre outros. Esse tipo de assinatura passou a ser juridicamente válida a partir da publicação de medida provisória. Hoje, o PAI ele reconhece não somente a assinatura que nós fazemos no PAI, mas também a assinatura do GOV. Então, quando a gente coloca um documento digitalizado, ou mesmo digital, com a assinatura do GOV, né? A melhor dizendo, o documento tem que ser digital. Digitalizado é a assinatura física. Mas o documento eletrônico, quando ele é assinado com o GOV, o PAI reconhece e você não precisa mais assinar ele de forma lá pelo PAI mesmo, só faz tramitar o documento. E por último, a assinatura digital, que ela é um tipo de assinatura eletrônica mais específica, cuja maior particularidade é o uso de operações matemáticas com base em criptografia, essa já é mais sofisticada. Essa assinatura aqui já não é muito acessível para nós, estamos na base aqui da administração. Classificação de documentos também é um ponto muito importante, tá? Para a prova de senhores. Então, gravem. Quanto ao trânsito, externos e internos. Para fora e para dentro. Lembra assim, para fora e para dentro. Externo e interno. Externos são aqueles que circulam partindo de autoridades da PM para outras autoridades militares ou civis. E os internos são aqueles que transitam no âmbito da PMPA e das unidades da PMPA. Quanto à natureza, eles podem ser sigilosos, que são aqueles que tratam de assuntos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento limitado ao destinatário designado pelo emissor e, portanto, requerem medidas específicas de salvaguarda para sua custódia e divulgação. E o dever de Estado controlar sua custódia
e acesso à divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando sua proteção conforme dispuser a lei. Então, não é difícil entender que os documentos sigilosos eles são restritos a um número muito, mas muito pequeno mesmo, de pessoas envolvidas nessa tramitação. Os documentos podem ser também restritos e ostensivos. Os restritos são aqueles que tratam de assuntos de conhecimento limitado a pessoas ou determinado órgão dentro da estrutura organizacional da PM. Também requerem atenção especial para a salvaguarda das custódias de divulgação. E ostensivos, que são aqueles cujo conhecimento por outras pessoas, além do destinatário, não apresenta inconvenientes. Importa ressaltar que, para todos os documentos, deve-se manter o cuidado com a difusão do conhecimento dos assuntos tratados, cabendo responsabilização administrativa e penal em havendo uso ilegal da informação conforme a legislação vigente. Quanto à tramitação, eles podem ser normais e urgentes. São aqueles cujo estudo, solução e tramitação devem ser realizados pelo máximo de 8 dias úteis. Aqui, a pegadinha pode ser que, antigamente, antes da revisão do manual de redação da PMPA, os documentos normais, tinham um prazo de 5 dias, agora são 8. E os urgentes, eles tinham até 42 horas para serem respondidos. Agora, eles têm que ser tanto estudo quanto solução de tramitação deve ser realizado com a maior brevidade possível. Ele não tem agora um prazo, ele tem que ser respondido o mais urgente possível. Tá? Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, 48 horas, ou então quanto tempo eu levar precisar para responder, mas desde que tenha a ciência de que tem que haver a brevidade, a maior brevidade possível para cada caso. Aqui eu tenho uma observação para os senhores, tá? Nos documentos físicos, a indicação de urgência deverá ser assinada por extenso no canto superior direito em letras maiúsculas, mediante digitação ou aplicação do carimbo ou selo, preferencialmente na cor vermelha. No sistema PAI, a indicação deverá ser feita durante o cadastro do documento. Como que eu vou decorar isso? Foca na classificação dos documentos. Documento quanto ao trânsito, interno e externo. Quanto à natureza, sigiloso, restrito, ostensivo. E quanto à tramitação, normal e urgente. Anteriormente, nós tínhamos o urgentíssimo. Hoje em dia não tem mais, então não confundam. Caso apareça na prova, urgentíssimo, está errado. Quanto ao trânsito, só temos interno e externo. Interno dentro da polícia, externo para fora da polícia. Quanto à natureza, sigilosos, restritos e ostensivos. Os sigilosos somente para pessoas, um número muito reduzido, né, de interessados, normalmente comandantes. Restritos são aqueles que são de conhecimento reduzido a um grupo de pessoas. Por exemplo, os documentos do DGEC dificilmente serão conhecidos pela CPP, que é a Comissão de Promoção de Praças, por exemplo, e os deles também, dificilmente nós do DGEC teremos acesso. Então, isso é o caráter restrito da natureza desses documentos. E eles podem ser também ostensivos, como as escalas de serviço, como as notas de instrução, como os POPs, né, que nós temos acesso. Então, tudo isso diz respeito à natureza do documento. E quanto à tramitação, elas podem ser normais e urgentes. Quando uma coisa tem um prazo relativamente razoável para ser respondido, ele vai ser um documento normal. Quando ele requer urgência imediata para ser resolvido, né, ele tem que ser um documento urgente.
Na unidade 4, nós vamos ver os atos administrativos, os tipos de documento. E a gente começa com os atos normativos, que são atos administrativos de caráter geral, que visam a correta aplicação da lei, o funcionamento de órgãos ou atividades internas. Senhores, cuidados com esse conteúdo, que também é questão. E a pegadinha vai ser misturar atos normativos com ato ordinatório, com os ordinatórios com os normativos, para poder confundi-los e fazer com que vocês percam a questão. Vamos lá. O primeiro documento é a resolução. A resolução vai disciplinar a matéria resultante das deliberações de competência específica do comandante-geral ou do presidente de órgão colegiado previsto em lei, desde que a matéria não tenha sido objeto de regulamentação por parte do Poder Executivo, ou seja, desde que não tenha uma lei ou um decreto sobre ela, sobre a mesma matéria, né? Visa também aprovar o regulamento, o regimento interno, manuais e outros documentos de interesse da corporação. A instrução normativa, por sua vez, ela vai veicular uma ordem sobre procedimentos específicos que devam ser observados para a execução de uma atividade administrativa específica, objetivando uma maior uniformização do desempenho de certas atribuições. A instrução normativa vai surgir a partir de uma norma anteriormente disciplinada, seja no âmbito do interno ou externo à Polícia PA. Os atos ordinatórios, por sua vez, eles vão decorrer do poder hierárquico, disciplinando o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes no desempenho de suas atribuições. Apenas alcançam os agentes públicos subordinados à autoridade que os expediu, não se aplicando a particulares. Começamos pela portaria. A portaria é um ato ordinatório, por meio do qual o comandante, chefe ou diretor expede ordens ou faz concessões aos subordinados, designa um militar para desempenhar uma determinada função ou determina a instauração de procedimento, investigação penal militar, administrativa e disciplinar, e de processos administrativos, PADSU, PADF, Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação, podendo delegar a outrem os poderes que lhe competem. A ordem de serviço operacional, por sua vez, ela é o ato ordinatório por meio do qual o comandante-chefe ou diretor estabelece o detalhamento de atividades operacionais de acordo com a atividade fim de cada órgão integrante da estrutura organizacional da PMPA. Estas atividades poderão ou não ser provenientes de um plano. E aqui vocês vão tomar cuidado porque a ordem de serviço operacional pode ser trocada pela ordem de serviço administrativo. Que é o ato ordinatório, pelo meio do qual o comandante, chefe ou diretor estabelece detalhamento de atividades técnico-administrativas, tais como paradas militares, solenidades, jornadas administrativas e aqui entra pulo do gato, seminários, encontros e outras necessárias para o desempenho das atividades. Esta nomenclatura substitui a anterior, que era a nota de instrução. Então, a ordem de serviço administrativo aqui também vai falar sobre seminários. E aqui a gente vai falar seminários, apresentações, minicursos, o que for estabelecido para a gente enquanto efetivo da Polícia Militar. Aí nós vamos para o nosso queridinho do nosso dia a dia, que é o ofício e também o ofício circular. Lembrando que, pela nova redação oficial da PMPA, nós não temos mais um memorando. Antigamente, o memorando era nossa comunicação interna e o ofício, nossa comunicação externa. Hoje, padronizou-se que apenas o ofício e o ofício circular também, eles vão servir para a comunicação tanto externa quanto interna. Então, o conceito de ofício e de ofício circular vai nos dizer que o ofício é um documento por meio do qual o comandante, chefe ou diretor, em razão da função que exerce, comunica-se de maneira individualizada com a autoridade de órgão interno ou externo à PMPA para tratar de assuntos de caráter administrativo.
Agora, quando necessário tratar sobre o mesmo assunto com várias autoridades de órgãos internos ou externos, passa-se a usar a nomenclatura do documento como ofício circular. Diferença. O ofício, ele é o documento que eu mando para uma única pessoa. O ofício circular eu mando para várias pessoas ao mesmo tempo. O mesmo documento para várias pessoas ao mesmo tempo. E agora a gente vai para a nossa novidade, que é a folha de despacho. O despacho é o documento por meio do qual o comandante, chefe ou diretor profere decisão sobre matéria submetida à sua apreciação e ordem, a execução de serviços, despacho decisório ou promove o andamento de procedimentos e processos emitindo solução parcial, sendo possível participar posteriormente no processo de comunicação interlocutória ou ainda a possibilidade de despacho apenas promover o andamento do processo da análise de decisões e de outras autoridades ordinárias. O despacho é um documento novo que vai nos possibilitar, que é nos possibilitado a partir da autorização do pai, e ele traz para a gente uma liberdade maior na tramitação dos documentos eletrônicos como um todo. Atos enunciativos. Eles destinam-se a afirmar ou negar um determinado ato ou fato, constante ou não nos arquivos ou bancos de dados da administração pública. Não contém qualquer carga decisória ou manifestação de vontade, limitando-se tão somente a estar ou negar a existência de determinada situação. São estes: a certidão, que é um documento revestido de formalidade legal, requisitado por qualquer interessado ou solicitado por autoridades judiciárias ou determinadas autoridades administrativas, destinado a comprovar a existência ou não de informações de caráter permanente. Então, certidão, ela tem informação, é para dar informação de caráter permanente, constante nos arquivos do banco de dados da PMPA. Guardem isso. E por quê? Porque a declaração, por sua vez, ela vai nos dar informação de caráter transitório, passivo de modificação frequente, mas que são de conhecimento da administração por seus órgãos competentes. Se vocês forem pegar a diretriz de ensino da PMPA, vocês vão ver que lá no exemplo de solicitação de informação, mesmo sendo uma transitória, vai estar lá uma certidão, tá? Mas o correto é que a certidão, ela vai nos dar informações de caráter permanente e a declaração nos dá informações de caráter transitório. Nós temos também um relatório. O relatório é o documento que contém a descrição ou narração pormenorizada de um fato ou de atividade que devam ser apreciadas por determinado órgão, setor ou autoridade, normalmente feito mediante ordem. Os órgãos com especificação técnica, por exemplo, Controladoria Interna, Centro de Compras e Contratos, Departamento de Educação e Cultura, poderão emitir modelos próprios de relatórios, conforme suas peculiaridades, devendo estes ser previamente aprovados pelo chefe do Estado-Maior-Geral da PMPA. Então, o relatório é um documento que, mesmo tendo um padrão a ser utilizado, algumas unidades, devido às suas particularidades, elas podem promover a confecção de seus próprios relatórios. Agora, os atos negociais que foram incluídos na última atualização do Manual de Redação da Polícia Militar. Antes eles eram vistos como outros documentos soltos, né, no limbo da nossa redação. E hoje eles são realmente encarados como um ato público, um ato negocial. Vamos lá. Com a segunda edição do Manual de Redação a Redação Oficial da PMPA, foram inseridos a parte e o requerimento, que são documentos de caráter particular, frequentemente utilizados, mas que estavam fora da classificação dos atos administrativos previstos na primeira edição. Estes documentos precisavam ser regulamentados e ter suas estruturas definidas e previstas conforme as orientações do Manual de Redação Oficial da PMPA. A gente vai começar falando da principal característica entre os dois, tá?
Então, resumidamente, a parte é um documento pelo meio do qual o policial militar estabelece uma comunicação com a autoridade ao qual está imediatamente subordinado para fazer solicitações e relatar fatos, não sendo obrigatória a citação de dispositivos legais para embasar a motivação de tais demandas, ou seja, a parte de um documento em que eu informo ou solicito algo que não é necessariamente um direito, ou seja, o comandante não é obrigado a me atender. Ele vai conceder para mim um pedido, ou uma liberação, ou algo que eu esteja solicitando, mas ele não é obrigado, por lei, a fazer isso. O requerimento não. O requerimento ele vai ser um documento pelo que o policial vai utilizar, na verdade, para solicitar à autoridade competente uma obrigatoriedade citando os dispositivos legais para embasar sua motivação do pedido. Ou seja, o requerimento, o policial ele vai utilizar, ele vai solicitar, ele vai requerer alguma coisa, mas ele tem que mostrar que aquilo é um direito que ele tem. Como que ele vai fazer isso? Acrescentando no texto a lei que o ampara para que o seu direito seja atendido. Então, resumidamente, a parte ela é um pedido, uma solicitação, uma comunicação que vai me dar de resposta uma concessão, algo que é da discricionariedade do comandante. Ele pode recusar ou pode acatar. E o requerimento não. Quando eu faço um requerimento, eu estou dizendo para a instituição que eu tenho um direito, que eu estou requerendo esse direito e que esse direito tem que ser respeitado. Como decorar isso? Foca na classificação dos atos administrativos. Então, eu começo pelos atos normativos, que eu tenho dois, a resolução e a instrução normativa. Passo para os atos ordinatórios, onde eu tenho seis, cinco, melhor dizendo. Portaria, ordem de serviço operacional, ordem de serviço administrativo, ofício e ofício circular e o folha de despacho. Então, no total é seis mesmo, né? Contando aqui com ofício circular. Atos enunciativos, por sua vez, eu tenho três: a certidão, declaração e o relatório. E, por fim, os novinhos, né? Atos negociais, que é a parte que é pessoal, sem lei, e o requerimento, que é pessoal, com lei. Gravem isso também, que é questão, viu? Gravem isso. Por fim, senhores, temos a estrutura do documento, tá? Isso aqui também, eu tenho certeza que vai vir questão, porque um dos tutores, ele é muito focado nos detalhes, né, do documento, da estrutura do documento. Então, com certeza, isso aqui vai ser questão, tá? Foquem nas margens do documento. A margem esquerda vai ter 2,5 e as demais todas terão 2. Foquem nas margens do cabeçalho também, tá? O tamanho dos brasões, fixe o tamanho dos brasões. O corpo do texto, né, o intervalo do corpo do texto, que vocês têm que ver aqui, que é espaçamento e meio. Tem que contar a distância, né? Esses pezinhos azuis aqui são a distância que tem entre os elementos, um espaçamento, depois do tipo, por exemplo, aqui onde está tipo de documento, ofício, número X, Secretaria DGEC, aí dá um espaço, ao chefe, ao senhor coronel, não sei o que, Dias, chefe da DGP, mais um espaço. Eu coloco assunto, espaço, referência, espaço, anexo, espaço, apêndice, espaço, e por aí vai, de acordo com o documento que eu estou enviando. Depois eu conto 4 espaços. Se eu tiver vocativo, ou sem vocativo, na verdade são 5, né? Porque se eu tiver vocativo, eu tenho 2 espaços, vocativo mais 2 espaços. Se eu não tiver vocativo, são 5 espaços direto. Aí começa o texto. Finalizei, 2 espaços, vem o fecho, atenciosamente ou respeitosamente, mais 2 espaços, a assinatura de quem está emitindo o documento, tá?
Aí vem também para o rodapé. Percebam que aqui nós temos, nesse exemplo, que lá no finalzinho do nosso caderno de estudos, nós temos, de forma bem didática, todos, toda a metragem, digamos assim, toda a contabilidade de centímetros de espaçamentos que nós temos no nosso documento, da estrutura do nosso documento, do padrão ofício. Todos os documentos são feitos dentro dessa estrutura de padrão ofício. Tudo bem? Senhores, o que eu tenho para os senhores de resumo do nosso documento, de destaque, né, para as questões, são esses pontos. Espero que os senhores tenham absorvido de uma forma bem proveitosa essa nossa revisão bem rápida. Espero ter sido bem didático com os senhores, apesar do nosso tempo, né, que ficou bem expressivo. Mas qualquer coisa, nós estamos aqui abertos ao diálogo para tirar mais dúvidas no nosso fórum, nosso chat, melhor dizendo, de dúvidas com o tutor, dentro da plataforma EAD da PMPA. Então, muito obrigado, bons estudos e desde já boa prova aos senhores e às senhoras também.